Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos continuar o nosso tema sobre ciência de dados, análise de dados e algumas funções deste ecossistema. A aula vai ser um pouco mais prática, a gente vai usar uma ferramenta online gratuita para exemplificar como construir um modelo de machine learning. É super interessante essa ferramenta. Vou introduzir então o que é o machine learning, mas primeiro relembrando as funções relacionadas a dados que nós vimos nas aulas anteriores. Falamos sobre engenheiro, engenheira de dados, cientista de dados, engenheiro, engenheira de machine learning, analista de dados, especialista de BI e visualização de dados. Vimos o que cada um faz e agora vamos entender um pouco melhor sobre o machine learning, que é o famoso aprendizado de máquina. Discutimos sobre a diferença do desenvolvimento de software e de modelos tradicionais e também baseado em machine learning. Neste primeiro caso, que são modelos de softwares tradicionais, nós teremos três grandes etapas, que vão ser a definição do problema, a definição da solução e a implementação deste modelo ou deste programa. Primeiro, para identificar o problema, a gente vai fazer da mesma forma, né? Vai existir a etapa de identificação de problema, tanto no desenvolvimento de software modelo tradicional, quanto no machine learning. Nesse caso, dei um exemplo de calcular o preço de um apartamento. Esse é o nosso desafio aqui. A segunda etapa vai ser a gente encontrar uma solução para esse problema. No caso do tradicional, a gente vai ter que escrever uma fórmula, identificar quais são os parâmetros que vão influenciar nessa função de saída para a gente calcular o valor desse apartamento. Vamos supor que eu sei que é a superfície do apartamento, né? A área dele, qual que é o tamanho, qual que é o bairro, quantos quartos, quantos carros na garagem. Então, eu vou identificar quais são os parâmetros que são importantes para a gente solucionar este problema. E essas duas etapas estão sendo feitas de forma manual, entre aspas, né? Manual porque tem alguém realmente escrevendo essas equações, pensando nessa solução e implementando num terceiro momento dentro de um software que é uma máquina, neste caso, e que vai poder lançar essa função várias vezes, que vai poder implementar de forma mais industrial essa função que a gente identificou. E já no machine learning, a etapa bem diferente aqui, a etapa-chave que a gente vai incluir nesse sistema vai ser a etapa intermediária, que é a solução proposta por meio de um algoritmo de machine learning, de aprendizado de máquina, onde a máquina vai tentar entender qual é o comportamento dos dados e do sistema que a gente está estudando, qual que é a função que melhor se aproxima deste comportamento dos dados. Então, neste caso do nosso apartamento, a gente vai dar para a máquina, para esse algoritmo, vários dados de preço e de características dos apartamentos. E a máquina ela vai encontrar a função que melhor se aproxima destes resultados para a gente conseguir, com outros dados novos, né, um outro caso, um novo sistema, a gente calcular de novo o preço do apartamento para dados que o modelo ainda não viu. E aí, novamente, a terceira etapa vai ser feita por uma máquina. Então, a grande diferença é essa etapa intermediária, que é a proposta de solução, encontrar um modelo que represente a realidade. E é o que a gente vai ver de uma forma bem prática e lúdica com uma ferramenta que chama Teachable Machine do Google. Vou tirar minha câmera aqui, porque não consigo ligar a câmera do Teachable Machine e ligar aqui também, né, nesse programinha que está gravando minha tela para aula. Então, a gente se vê já já, vou mostrar para vocês como acessar esse site e como fazer esse modelo. Vamos agora acessar o site do Teachable Machine. Vamos escrever aqui, Teachable Machine, no Google. Vai ser esse primeiro que vai aparecer e a gente vai acessar para conseguir construir o nosso modelo. Vimos qual que é a teoria por trás, e essa teoria também vai incluir muitas outras coisas, como a estatística, matemática, programação, mas nós vamos ver aqui um exemplo bem legal, bem prático. Vamos colocar aqui Get Started, que é para a gente começar o projeto. Vamos fazer um projeto de imagem standard. Agora eu vou permitir o acesso à minha webcam. Vocês estão me vendo de novo. E nós vamos fazer, então, algumas classes diferentes. Como que vai funcionar?
para o nosso modelo poder reconhecer o que eu estou fazendo, eu preciso dar imagens para ele como base, para ele aprender o que está acontecendo e poder aplicar para os outros casos. Então, no nosso caso aqui, eu vou fazer um reconhecimento de emoção, se eu estou feliz, ou se eu estou brava, ou se eu estou surpresa, tá? Então, vou fazer os três. E eu vou chamar a atenção de vocês no final para uma questão de vieses nos algoritmos e vieses no machine learning, na inteligência artificial, que é o nosso objetivo com essa aula. Não é só entender, não é só usar o Teachable Machine, mas é realmente olhar para essa questão dos vieses nos algoritmos e nesse preconceito que pode existir dentro dos algoritmos, que é super, super perigoso. Tá? Então, a gente vai entender como é que isso acontece e como que a gente vai evitar. E no final vai ter uma proposta para todo mundo participar e construir o modelo juntos. Vamos lá. Então, nessa primeira classe, eu vou colocar aqui sorrindo, feliz. Na segunda classe, eu vou colocar brava. E na terceira, assustada. Então, aqui eu vou começar a gravar o Sorrindo Feliz. Então, vou fazer uma série de imagens. Fiz algumas, agora vamos fazer outras. Agora mais assustada. Bom, fizemos algumas. O ideal é fazer muitas amostras, né? Samples, nesse caso, são amostras iniciais para ele poder aprender com essas imagens. E eu vou colocar o modelo para treinar. Enquanto ele está treinando, eu vou explicar então para vocês já um primeiro ponto de muita atenção. Eu fiz algumas imagens com um fundo colorido, por exemplo. Tem alguma coisa aqui. O computador, o algoritmo, não está entendendo que o que ele tem que analisar logo de cara sou eu. Ele pode começar analisando todo o fundo da minha imagem, ele pode analisar a minha roupa, ele pode analisar se eu estou vestindo a minha roupa, como eu falei, ele pode analisar se eu estou de óculos, sem óculos. Aqui nesse caso eu gravei só sem óculos, então eu tinha que ter também tomado cuidado e colocado óculos para ter uma diversidade nessas amostras. E eu poderia também ter feito esse treinamento com outras pessoas, onde as outras pessoas também iam mostrar como que elas ficam felizes, como que elas ficam bravas, como que elas ficam assustadas. Então, é realmente muito importante que a gente tenha um conjunto de dados diverso e que cubra um espectro de diversidade muito grande, né? Então, aqui, por exemplo, vamos fazer esse teste. Agora, o nosso modelo rodou. Ele, basicamente, leu todas essas imagens e falou, bom, quando ela estiver dessa forma, ela tá feliz. Quando ela estiver dessa forma, ela tá brava. E dessa forma aqui, assustada. Só que, como eu falei, ele tá interpretando como uma sequência de pixels esse modelo, né? Ele não vai saber exatamente que era para ele olhar a minha boca, ou que era para ele olhar o meu nariz, os meus olhos. Ele vai olhar para tudo. E eu fiz todas as imagens eu estando no meio da foto, né? E para isso ser real, eu tinha que estar no canto, eu tinha que trocar talvez de roupa, colocar outras pessoas fazendo essas mesmas imagens. O principal seria isso, que outras pessoas também fizessem esse exercício para ter um modelo mais equitável, igualitário possível, né? Um modelo mais abrangente e que não traga vieses implícitos nele, porque ele vai funcionar para os dados que eu coloquei dentro. Então, ele vai funcionar para mim, para a Mari, com camiseta preta, com esse fundo aqui. Então, ele não vai funcionar, talvez ele nem funcione quando eu colocar os meus óculos. Então, vamos testar e a gente continua concluindo aqui, tá? Então, eu vou sorrir. Reconheceu? Vamos colocar o óculos, ver se ele reconhece. Também reconheceu? Então, ele tá interpretando muito a minha boca, né? Ó, porque tá vendo? Eu estou feliz,
mas com a boca fechada, então ele não interpretou. Agora é brava. Mais ou menos, né? E assustada. Então ele interpreta muito com óculos também. Se eu tivesse de cabelo preso, também. Né? Então, existe sim uma dependência da qualidade dos dados que a gente está usando. A gente tem que tomar muito cuidado, assim como quando a gente vai falar com as outras pessoas, cada um tem seu ponto de vista, cada um tem as suas vivências, a gente está se baseando nos dados que a gente tem, nas experiências que a gente está fornecendo aqui para o modelo, para ele entender qual que é a nossa emoção nesse momento, e é muito parcial, né? O modelo está interpretando de um ponto de vista de quem construiu o modelo, é muito parcial, assim como nós, no nosso dia a dia, né? A gente é muito parcial quando está conversando com os outros, entendendo as emoções de cada um. Então é bem importante a gente levar isso em conta, e por isso temos que ter uma equipe que vai trabalhar com esses algoritmos muito diversa. Vou parar aqui esse input. Ih, mas vocês não vão me ver mais. Temos que ter uma equipe muito diversa que consiga olhar para todos esses pontos, que consiga testar esse modelo. Imagina se esse fosse um modelo para filtro do Facebook, né? Se fosse um filtro de rosto e o filtro só reconhecesse o meu rosto, ele não ia reconhecer nenhum homem, não ia reconhecer nenhuma pessoa de pele preta, só ia reconhecer pessoa asiática com cabelo escuro e preto e do sexo feminino. Então, só ia reconhecer o que existe no conjunto de dados inicial, o que é muito importante pensar em evitar ao máximo os vieses e o preconceito nos algoritmos por meio de dados que são abrangentes. Então, os dados não podem ter esses vieses, porque senão a gente vai arrastar isso para os algoritmos. As pessoas estão construindo, também tem que tomar muito cuidado. Então, na nossa vida também, quando a gente vai se relacionar, pensar nisso também quando a gente for tratar de dados, que seja na área realmente varejo, educacional, qualquer dado, qualquer modelo, qualquer tecnologia, ela está sendo usada por uma pessoa. Essa pessoa tem um ponto de vista, essa pessoa vai trazer todas as vivências e experiências dela para esse modelo. Gostaria de convidá-los, então, a salvar as fotos que vocês fizerem, as amostras que vocês tirarem como foto aqui, sendo feliz, bravo, brava e assustado, assustada. Então, vocês vão aqui nessa opção, 3 pontinhos, download samples, e a gente vai juntar tudo isso com todos os alunos da turma para a gente construir o nosso modelo mais abrangente, que realmente não tenha vieses, ou menos possível, obviamente, sempre a gente vai trazer essa nossa visão e a visão de quem está construindo. Então, para a gente conseguir trazer essa noção de equidade nos modelos e eliminar o máximo possível os vieses, a gente se colocar no lugar do outro, a gente entender como também essa pessoa está construindo, o que para ela é ser assustada, brava e feliz. Então, para a gente ter um modelo da classe toda, com todos os alunos contribuindo. Para finalizar, então, gostaria de trazer para vocês 3 pilares que eu gosto muito de defender e contar um pouco nas aulas sobre o que é necessário para quem quer entrar nessa área, começar a aprender sobre ciência de dados e tecnologia. Acredito que tem esse primeiro pilar, que são as competências técnicas. Então, quando a gente está falando aqui de ciência de dados, todas essas de visualização, machine learning, como a gente viu, matemática, estatística, mas muito importante também as socioemocionais e transversais, que vão incluir adaptabilidade, conseguir trabalhar em equipe, com novas metodologias de trabalho, em equipe multidisciplinar, onde a gente consegue aceitar as diferenças e a gente consegue fazer com que as diferenças sejam um ponto forte da nossa equipe, saber se comunicar. Então, nós vimos aqui como as diferenças são um ponto forte, construindo o nosso modelo de machine learning, e como essas diferenças fizeram com que o nosso modelo seja mais robusto, seja melhor e não tenha vieses, ou tenha o mínimo possível de vieses. Espero que vocês tenham gostado desse exemplo e nos vemos numa próxima. Muito obrigada!